Boa noite a todos os companheiros, companheiras aqui presentes, da nossa divisão, convidados. É um prazer enorme recebê-los aqui nesse ambiente virtual. Nossa atividade hoje proposta é com relação à campanha distrital do diabetes. Agradeço a presença de todos vocês, da nossa governadora do distrito, DG Rosa, muito obrigado pela presença. Ao segundo VDG, companheiro Marcelo Patiri, muito obrigado, companheiro, pela presença. Os presidentes aqui, né, que estão conosco, eu agradeço. O presidente José Luiz Bettini, de Boituva, a presidente Isabel, de Tatuí. Estou aguardando, e daqui a pouco vamos ter a presença do companheiro também Messias, do Lions Clube de Itapetininga. Mas agradeço a presença dos 3 clubes, agradeço também a presença dos nossos convidados, como eu já falei aqui, convidei o pessoal da Escola Técnica Walter Nunes, aqui de Tatuí, da Escola Técnica Sales Gomes, o curso de farmácia, e também a Faculdade da FAESB de Tatuí, o curso de enfermagem. Queria dizer para vocês que o nosso evento, a nossa palestra virtual, tem o tema de diabetes e suas complicações. Ela será ministrada pelo enfermeiro Maurício Couto, e também, que é do Ambulatório de Curativos de Tatuí, e também pela enfermeira Gabriela Pagotto, que é do Ambulatório de Feridas de Itapetininga. Então, eu vou fazer, primeiramente, aqui a leitura do currículo do Maurício. Ele que é graduado em enfermagem pela Universidade Paulista, a Unip, especialização em pós-graduação, enfermagem em emergência pela São Camilo, em 2008, licenciatura em enfermagem em Pinhas, FAB, 2009, enfermagem do trabalho, Santa Bárbara, 2010. Curso de Libras, em 2011, enfermeiro assistencial no pronto atendimento da Unimed de Tatuí há 7 anos, professor da Escola Técnica Dr. Walter Nunes, em teoria e nos estágios supervisionados auxiliar e técnico de enfermagem durante 6 anos, atualmente como enfermeiro assistencial no ambulatório de feridas da Prefeitura de Tatuí já há 7 anos. Esse é o nosso palestrante Maurício. Vou falar um pouquinho da Gabriela Itapetininga. A Gabriela, ela é enfermeira formada há 24 anos, especialista em gestão de projetos de investimentos em saúde, gestão de políticas públicas, especialidade em urgência e emergência, estomaterapia e estética. Docente do Centro Paula Souza no curso de enfermagem, coordena o ambulatório de feridas da Prefeitura de Itapetininga e atua como coaching integral sistêmico. Já temos aqui na sala o nosso companheiro Messias. Eu vou passar rapidinho, pessoal, antes da gente iniciar, vou passar a palavra só para o boa noite aí dos presidentes que estão aqui, começando pelo presidente de Boituva, o companheiro José Luiz Bettini. Boa noite, Bettini. Boa noite, tudo bem aí, companheiro? Tudo bem. Já estão com a equipe formada aí, né? Agradeço, viu, a participação do clube. Eu é que agradeço. Passo a palavra também ao companheiro Messias Lúcio Ferreira Lúcio, do Lions Clube de Itapetininga. Boa noite, companheiro. Boa noite, companheiro. Desculpem um pequeno atraso aqui por um problema técnico. Aquela pecinha que fica na frente do computador deu problema. Uma boa reunião e estamos aqui para participar. Obrigado, companheiro. Companheira Isabel, também do Lions Clube de Tatuí. Boa noite, Isabel. Boa noite a todos. Agradeço desde já, né, por essa reunião, Christian, que vai ser muito proveitosa. Espero que todos aproveitem e tirem boas informações desses 2 profissionais. Obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite, Isabel, muito obrigado. VDG Marcelo Patiri, boa noite. Boa noite, Christian. Boa noite a todos, companheiros leões.
Eu quero agradecer aqui o convite, é uma honra, satisfação aqui estar com vocês. Vamos aprender um pouquinho mais. Obrigado. Um abraço, Marcelo. Obrigado Um por abraço. nos prestigiar, companheiro. Amanhã estaremos com você. Obrigado. Também a nossa governadora, Rosa, está aqui conosco, presente no nosso ambiente virtual. Boa noite, governadora. Estou vendo a Rosa aqui. Acho que ela caiu, Cristian. Acho que ela caiu. Mas então, pessoal, eu queria agradecer a todos e já iniciar a nossa palestra, passando a palavra, agradecendo também a presença do Rodrigo, da IPDG SIDA. Muito obrigado, boa noite. Eu queria já passar a palavra ao nosso palestrante, o enfermeiro Maurício Couto, nosso amigo, e que vai começar hoje contando um pouquinho da sua experiência de trabalho e também falando a respeito do nosso tema proposto de diabetes e suas complicações. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho 43 anos, já faz 15 anos já que eu já estou como enfermeiro. E esse tema diabetes, eu tenho acompanhado os meus pacientes no ambulatório e muitos deles têm complicações e que levam até amputações do membro por causa da diabetes. Levando em consideração também, muitos casos têm alterações do sistema circulatório também, comprometimento arterial, que isso acomete também. Eu estou muito contente pelo convite, quero agradecer ao Christian, também quero agradecer também a Gabriel também pela ajuda, e quero pedir agora ao Christian que possa colocar os slides também da diabetes. Lembrando, pessoal, que dia 14 de novembro agora é o Dia Mundial da Diabetes. Essa doença que ela começa silenciosa e quando apresenta já o sintoma, muitas vezes já está bem adiantada já a doença. Vitor, pode começar com o slide primeiro. Daqui a pouco no jornal. Pois não, Maurício, pode começar. Eu estou visualizando aqui a imagem aqui dos slides. Está aparecendo aí? Não. Para mim está Aqui, tá aparecendo passando. aqui Onde? na tela aqui principal. O computador que você está. Mas apostar no Super 7 já pensou? Escolha um número em cada uma das 7 colunas. Você ganha acertar a partir de 3 colunas. Sorteios às segundas, quartas e sextas às 20 horas. Maurício, Para apostar no Super 7, na América, se você quiser continuar falando, a gente vai acompanhando você de acordo com o que você for abordando. 20 dias de dinheiro, você compra no bolso? R$ 2,33. E para produzir a gasolina, a Petrobras investe... Precisa fechar o microfone da Maria Michelini. 300 quilômetros da costa e extrair o petróleo a mais de 7.000 metros de profundidade. Depois, o petróleo vai para a refinaria, onde é transformado em gasolina de alta qualidade. Essa gasolina... Maurício, está visualizando a tela?
O companheiro Maurício ainda está aqui no ambiente com a gente? Maurício Ele caiu. acabou de retornar, Cristian. Está conectando o áudio. Companheiro Maurício, está me ouvindo? Vitor, pode compartilhar a tela. Estamos visualizando? Sim. Maurício, fique à vontade, pode começar. Acho que ele saiu de novo porque estava dando problema no áudio do celular dele. Ele estava falando e não saía som. Vai aguardar só mais um pouquinho, então, companheiro. Ele está conectando de novo, está tentando. Maurício, já está conosco? Ele está tá online. Você precisa habilitar o seu microfone, Maurício, para poder falar com a gente. Ele está com o chat habilitado. Bom, enquanto o Maurício se prepara, a Gabriela... Gabriela, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cristian. Tudo bem? Tudo. Você está nos ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. Já ajustei minha internet aqui que a minha também oscilou no início. Eu tive que entrar de novo, mas agora está tudo certo aqui. Só um minutinho, pessoal. Vou atender o Maurício. Gabriela, podemos começar com você? Pode sim. Os slides, o Maurício vai passar os slides dele, Cristian? Então, ele me passou 2 conjuntos de slide e um vídeo. Tá. Algum deles você vai utilizar? Ele vai conseguir entrar com a gente? Ele vai conseguindo, pediu para eu adiantar com você, porque ele vai entrar depois. Então, tá bom. Então, daí eu posso começar já? Pode, e eu agradeço. Boa noite. Queria que você comentasse um pouquinho do seu trabalho, se apresentasse também para nós e comentasse um pouquinho sobre o tema que a gente propõe. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Aceitei esse convite. Messias já conheço, né, que está aqui com a gente também.
E eu sou da Prefeitura de Itapetininga, coordeno... O microfone está desligado. Desligou, acho que o microfone. Agora ligou de novo, né? Eu coordeno um ambulatório de feridas aqui de Itapetininga, mas já trabalho nessa área de feridas, e principalmente feridas neuropáticas decorrente da diabetes já faz 24 anos. E o que a gente observa, né? A glicose, ela faz parte, a gente precisa da glicose no sangue para produzir energia do nosso corpo, para a gente conseguir viver, assim como do oxigênio também. Só que tudo que é em excesso, a gente fala que causa uma disfunção. E a glicose dentro da corrente sanguínea, quando ela fica acumulada em excesso, é como se fosse ali um combustível parado numa tubulação metálica, né, que acaba oxidando com o tempo. Outro exemplo que eu dou é a mesma coisa nessas mangueiras, né, que a gente... o famoso esguicho, né, de água-planta de jardim. Se a gente deixar no sol muito tempo, ele acaba enrijecendo. A glicose dentro das nossas artérias acumulada, ela oxida, quer dizer, ela envelhece a parede do vaso sanguíneo, acaba enrijecendo ele, e assim começa a mangueira de jardim, que a gente às vezes esquece no quintal, quando a gente vai ligar a água nela, ela rompe e acaba extravasando a água, né, por diversos orifícios dessa mangueira. Assim na corrente sanguínea também. E daí a gente acaba tendo ali as complicações da diabetes, né, justamente por esse excesso, por longos anos, né, quer dizer, eu sempre ingiro mais glicose do que aquela que eu gasto através de atividade física, e esse acúmulo, né, chega uma hora que o pâncreas ele não dá conta de produzir insulina para metabolizar essa glicose. E ela acaba enrijecendo a parede dos vasos e ela acaba oxidando. Essa oxidação, todo vaso sanguíneo, a gente fala que anda lado a lado com uma terminação nervosa. Essa terminação nervosa ali, ela não vai receber sangue com oxigênio e nutrientes da maneira como deveria. O que vai acontecer com essa terminação nervosa? Ela começa a morrer, né? Começa a ficar ali lesada. Por isso que quem tem diabetes, eu não sei se está o slide aí, o Christian Fácil, aquele que tem um senhor com vários locais do corpo que a diabetes causa complicação. Se você quiser colocar para ficar mais claro. Então, por isso, esse daí mesmo. Por isso que esse acúmulo de glicose, por exemplo, no cérebro, o que vai acontecer? A gente tem o coração, né, no centro ali do nosso tórax, onde a artéria que sai do nosso coração, a aorta, ela é calibrosa, ela é grossa. Conforme vai chegando até a ponta dos nossos dedos, no cérebro, nos rins, essas artérias elas vão se subdividindo em arteríolas fininhas. Tem umas que é até ali da grossura de um fio de cabelo. Imagina se excesso de glicose, né, que é um açúcar denso, dentro desse vaso sanguíneo, ele acaba ficando obstruído. No cérebro, por exemplo, causa o famoso acidente vascular encefálico isquêmico, a falta de sangue para irrigar algumas áreas no cérebro. Nos olhos, acontece ali a famosa catarata, o glaucoma, por conta dessas terminações nervosas que acabam ficando lesadas pela falta de irrigação sanguínea. No coração, causa infarto agudo do miocárdio. Nos rins, acaba causando a insuficiência renal.
E nos pés, que é a área aí que eu trabalho aqui em Tapetininga e o Maurício aí em Tatuí, nos pés é um grande problema, porque a glicose acumulada, o paciente, ele nunca chega ali, já vai amputar, dificilmente chega. Ele geralmente chega para a gente reclamando que tem formigamento na panturrilha, ou que começa a dar aquelas fisgadas na panturrilha ou nos pés, ou ele dorme, ele sente que os pés começam a ficar gelado, ou perda da sensibilidade. Então, todos esses sinais, eu falo que tudo aquilo que começa a nos dar sinais, a gente tem que ficar atento, porque as terminações, a dor é um sinal vital importante. A gente precisa ficar atento àquilo que dói no nosso corpo, né? Porque na hora que para de doer, aí que está o perigo. Assim como os nossos pés, né? Na hora que a gente começa a perder a sensibilidade, né? É onde eu tô lá com o sapato, coloco uma meia, ando o dia inteiro na cidade, o pé transpira. A maioria das pessoas tem um teor de transpiração muito alto nos pés. E daí a meia fica até úmida no final do dia. E é onde, às vezes, acaba esse excesso de umidade, né? A pele acaba rompendo, até pelo atrito do sapato nessa meia úmida. Os pés sem sensibilidade, onde a gente vai usar um chinelo, machuca o pé, ou tá lá com o sapato, né? Roçou, formou um calo no final do dia, e não percebe. E na hora que vê, já está machucado. Uma dica que eu dou para quem tem diabetes, né? Não sei quem de vocês aqui dentro desse grupo tem diabetes ou conhece alguém que tem diabetes, a gente sempre orienta, né? O maior cuidado dos pés diabéticos é sempre manter, né, ele seco, toda vez, até se necessário, fazer troca da meia, até 2 vezes no dia. E também a meia clara é uma dica que eu dou, porque se ferir o pé, a meia clara, você já identifica ali uma secreção, um sangue naquela meia. A meia escura eu já não consegui enxergar isso. Acho que tem um slide do pé aí, Christian, se quiser colocar. Tem sim. O Vitor vai providenciar. Pode passar. Pode passar isso. Pode passar o próximo, que é outro do pé. Esse daí. Então, eu falei da meia, né? A meia clara de preferência, manter os pés sempre secos. Precisa hidratar o pé, porque quem tem diabetes, o pé geralmente é mais ressecado, tanto que chega até a rachar o calcanhar, acaba fazendo ferida. Então, precisa hidratar. Só que na hora de hidratar, tem que tomar cuidado para não deixar o creme no vão do dedo, porque o excesso de umidade também é prejudicial. Então, eu sempre oriento, né? Hidrata ali o calcanhar, o dorso do pé, né? A região plantar, mas no vão do dedo, passa uma toalhinha seca para tirar o excesso de creme. A unha, a gente fala para cortar em linha reta, porque às vezes aqueles cantos, né, da unha é a maior causa de infecção no pé diabético. É a pessoa que vai tentar cutucar o cantinho da unha. Então, se não tem, às vezes, habilidade, né, para poder estar cortando a unha, a gente indica procurar podólogos, né, que tem vários podólogos aí experientes, né, para cuidar desses pés, né, das pessoas que têm diabetes. O sapato, além da questão da meia, lembrar que o sapato precisa ser um sapato macio, confortável, não pode ser um sapato apertado. As mulheres, mocinhas que tem aqui, né? A gente sempre lembra, cuidado com sapatos de salto, às vezes vai em evento, aquele sapato de bico que acaba, os dedos, né, acabam ficando bem juntinhos e é onde acontece ali uma lesão nesse pé. Para quem tem diabetes, tem que tomar um cuidado maior. E sempre ficar atento, né? O pé inchado não é normal. O pé, quando ele começa a ficar gelado, né, em dias quentes, não é normal. Precisa a rachadura, perda de sensibilidade,
precisa ficar atento, né, com esse pé. E, além da questão da atenção da parte externa, precisa estar fazendo o teste de glicemia, né? Quer voltar agora o slide de novo? Se puder voltar, acho que 3 slides que eu vi aí, pode voltar. Isso aí, o teste de glicemia é desse aparelhinho, que a maioria das pessoas aqui acho que conhece. Se não usam, né? Às vezes tem algum parente, algum conhecido que precisa fazer o controle glicêmico. Então, ele nada mais é do que a tira, né, inserida no aparelhinho, tem diversas marcas, né? E cada um tem uma maneira de usar. Todos eles vai ser inserido o sangue, né, onde vai dar o valor da glicemia. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo slide. Isso. A glicemia capilar, que é esse sangue da ponta do dedo, tá? Pode ser feito também pelo sangue da veia, na coleta de sangue, que é o que geralmente os médicos pedem, que é a glicemia em jejum, que o valor é mais exato, né? Porque tem pessoas que têm o que se chama efeito Somogyi, que a janta, 7 horas da noite, não come nada, e na hora que acorda está lá a glicemia de 180, 200, né? E esse é um grande dilema, mas eu não comi nada. É porque isso é o metabolismo da pessoa que acaba, em vez de descer a glicemia à noite, acaba subindo. Isso tem como tratar também, por isso que precisa fazer o exame em jejum, e é fornecido esses aparelhinhos, né, em muitas prefeituras, para poder estar, ou às vezes a pessoa que tem em casa, para poder estar acompanhando durante o dia, porque é importante para a gente a glicose no sangue em jejum e depois que a pessoa se alimenta também. Quanto é que está subindo após 1 hora, né, dessa ingestão ali do alimento? Então, a gente fala, para quem tem diabetes, abaixo de 70 não é bom, né? Porque o risco dela ter uma hipoglicemia, passar mal, ter tontura, tremor, ali ela tem aquele suor gelado, né? A sudorese fria, isso não é bom sinal, tá? Assim como a glicemia muito alta, aqui está 180, hoje em dia eles falam que isso acima de 180 após comer, né? Mas sem comer, o correto é no máximo 130. E qual que é o problema, né, que a gente vê ali no ambulatório de feridas e mesmo atendendo pacientes com diabetes, né, em consultório? Às vezes a glicemia está 250, 300 e a gente o correto o que teria, né? As pessoas têm receio de fazer o uso da insulina. Só que hoje em dia, qual que é o padrão ouro de tratamento, né? No último congresso agora de julho de diabetes, que teve da ANAD, né, que é a Associação Nacional de Atenção ao Diabético, eles têm o novo padrão de protocolo de tratamento é já entrar com a insulina precocemente, para que não deixe os níveis de glicose ficar por muito tempo alto no sangue, para não acontecer esses danos que a gente comentou. Então, e às vezes as pessoas se equivocam, né? Acham que o que faz mal é a insulina, e não é, o que faz mal é a glicose em excesso, que acaba causando lesões irreversíveis, né? E que às vezes, por exemplo, esses casos que eu falei, né? A glicemia passou de 200, tem que compensar, né? Ou faz uma caminhada naquele final de dia, quem às vezes está impossibilitado, não pode caminhar, exercita o braço, né? Perna dentro de casa mesmo, mas tem que gastar energia de alguma maneira, tá? Para conseguir reduzir a taxa glicêmica. O exercício físico, além de reduzir taxa glicêmica, ele também vai estimular a circulação do sangue. Então, lembra no início que eu falei que o sangue parado, estagnado dentro ali dos nossos vasos sanguíneos? Quando a gente estimula, ele vai estar circulando
então diminui os riscos aí de complicação também. Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Não sei se o Maurício está aí também, para compartilhar com a gente mais alguma coisa. Eu agradeço, Gabriela, muito a sua participação, suas palavras. Vitor, você pode já não deixar de compartilhar conosco a tela. Maurício já está em posição aí, Maurício? Sim, estou. Então, vamos lá. Enfermeiro Maurício. Oi, pessoal, deu um probleminha aqui. Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho. Gabriela falou bastante coisa já interessante. Então, assim, as pessoas confundem um pouco, falam diabetes, o açúcar, na corrente sanguínea, e realmente a diabetes é quando o corpo, o pâncreas, ele acaba não produzindo a insulina suficiente, né? Ou fabrica pouco, ou para de fabricar a insulina, que é um hormônio, certo? Dentro do organismo, que consegue fazer o transporte da glicose dentro da célula. Então, assim, a diabetes, então, ela é caracterizada pela ausência do hormônio insulina no corpo. Então, esse é um detalhe bastante interessante, porque quando a insulina ela acaba, né, não sendo fabricada, o açúcar na corrente sanguínea, né, a glicose, ela permanece, como a Gabriela comentou. E quando eu tenho a ação da insulina, ele consegue transportar a glicose dentro da célula, promovendo a energia do nosso corpo. O pessoal está entendendo? Deu para ouvir? Sim? Você quer que a gente coloque seu arquivo também, Maurício? Dá para a gente passar rapidinho ele? Pode ser? Pode. Aquele primeiro, Vitor. Isso. Pode falar, Maurício. Pode. Então, como a gente já comentou, entendendo um pouquinho a ação da diabetes no organismo, pode citar. A gente... Pode passar, Cristian, fazer um favor? Passando, fazer. Só um minutinho. Pode continuar, Maurício. Então, o nosso corpo, ele precisa de duas substâncias, pessoal, para que gere energia, né? Então, a glicose, que vem através dos alimentos. Então, quando a gente se alimenta, os organismos, né, tem a digestão, e na parte dos intestinos é absorvido daí a glicose caindo na corrente sanguínea, né? E a gente precisa também de outra substância, que é o oxigênio. Então, a célula ela precisa da glicose e do oxigênio para estar mantendo o nosso corpo vivo. Pode passar? Só um minuto que tá travando aqui. Tá travando, né? Como eu falei para vocês, a célula ela precisa do oxigênio, da glicose para gerar energia, manter o nosso corpo vivo, e esse faz com que a gente consiga ter um equilíbrio dentro do nosso corpo.
Pode passar, Cristian, faz um favor. Então, o açúcar e o oxigênio vão ser transportados para todos os órgãos e células do nosso corpo. Pode passar. As células transformam, né, o açúcar e o oxigênio em energia, como já tinha dito para vocês. E para tudo isso acontecer, quiser ir passando rapidinho, Cristian, eu vou só fazendo uns comentários. Nosso corpo estando em equilíbrio, a gente vai ter a nossa vida, né? A gente vai ter energia, né, para viver, para fazer as atividades físicas, para executar o nosso papel aqui, em tudo, nosso trabalho, nossas atividades. Pode estar passando. Como eu já frisei também, para que tudo isso possa acontecer, a célula do nosso corpo fica esperando, né? E quando o conteúdo de glicose está muito grande na corrente sanguínea, ela fica parada, ela fica estagnada. Então, ela vai precisar realmente de um apoio, e esse apoio vai vir através do hormônio que o pâncreas fabricou, para poder entrar dentro da célula, que se chama insulina. Aí tem um desenho, da célula, do lado o vaso sanguíneo, com a glicose, com o oxigênio, e ele precisa estar entrando dentro da célula. Daí vem o transporte através da insulina, tá aí o carrinho aí mostrando a glicose, através da insulina, para entrar dentro da célula, para gerar o quê? Para gerar a energia. Pode passar. Então, qual que é a finalidade da insulina? Fazer o transporte. Então, assim, quando o organismo para de fabricar a insulina, daí, realmente, a gente vai perceber o aumento da glicose e a nossa tão conhecida diabetes. Então, a diabetes, como eu já falei, é uma doença que acontece no nosso organismo quando produz pouco ou nenhuma insulina. Sem a insulina, a glicose não entra dentro da célula. E há uma deficiência daí, disso. E a gente precisa estar revertendo isso. Como a Gabi falou, se ela não entra, ou o pâncreas começa a cansar, porque o que acontece? Através dos alimentos, a gente vai consumindo, gerando muita glicose, fazendo com que o pâncreas trabalhe, chega uma hora que ele entra em exaustão, ele para de fabricar o hormônio insulina. E daí o que acontece? Apresenta os sintomas da diabetes, uma hiperglicemia, que é a diabetes nível elevado, e também a pessoa começa a sentir os sintomas da diabetes, começa a urinar mais, a ter as consequências, a morte celular, cansaço, e começa a comprometer tudo. Começa a ter a neuropatia diabética, lesões na parte circulatória também, altera o sistema imunológico. Daí a dificuldade, quando o paciente tem uma lesão, do processo de cicatrização, porque não entra o transporte corretamente, do oxigênio que a célula precisa para estar melhorando a cicatrização, altera todo o sistema imunológico, pessoal, ele é tão complexo quando a gente fala sobre isso, porque ele interfere na parte até de colágeno dentro da célula para poder ativar a cicatrização de uma ferida. Pode passar. Aí o que a gente comentou.
Então, quanto mais a gente ingere alimentos que vai aumentar mais os níveis de açúcar dentro do nosso organismo, a gente vai comprometer mais ainda o nosso pâncreas, porque ele vai chegar uma hora que ele vai cansar mesmo, né? Hoje, a gente tem, já é falado bastante, né? Diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, diabetes gestacional, e tem outras ainda alterações da diabetes, que também são do fator imunológico também. Pode passar. Então, aqui está esse, não se iluda, porque aí está falando que a gente acaba comendo, às vezes, eu tenho alguns pacientes que falam assim, você está fazendo dieta certinho, você está evitando? Tô. Daí a esposa pisca do lado, assim, falando assim, não está fazendo nada disso, não. Né, Gabi? E daí a gente fica lá insistindo, tentando convencer o paciente que ele precisa melhorar a dieta, o consumo, para o próprio bem-estar dele mesmo, do corpo dele, né? Porque senão ele acaba fazendo uma alimentação errada, atacando o seu próprio corpo, porque às vezes o corpo tenta compensar, ou está começando a melhorar, aumentar o nível de produção de insulina e o paciente ingere muito mais açúcar, porque assim, todo esse alimento vai gerar o quê? O açúcar no sangue. Vou passar. Pode passar. Pode passar também. Um outro fator muito importante é o exercício, porque a pessoa está ingerindo alimento e às vezes fica só mantendo um reservatório do corpo. E aí ele acaba não fazendo exercício, ele vai estar prejudicando na queima desse excesso de açúcar que está no seu organismo. Pode passar. E aí tem esse abdômen elevado, que é bem característico também, que a pessoa não faz exercício, come demais, e quando a insulina ela acaba não sendo totalmente liberada no corpo, há também uma absorção dentro da musculatura também, no tecido adiposo, isso também é consequência também do excesso de glicose também. Pode passar. E assim, quando o Christian me convidou, sabe, Christian, quando você me convidou para falar sobre esse tópico, eu comecei a ler, ouvir vários vídeos e a estudar algumas coisas a mais, e a gente começa a ter a percepção o quanto isso é muito complexo, porque assim, quando o paciente está apresentando os sintomas da diabetes, a diabetes já começou há muitos anos atrás, né? E a pessoa não se deu conta. Então, assim, quando a pessoa já chega a ter esse nível muito elevado, já começou lá atrás. E daí pode ter já muitos órgãos já comprometido, afetado, ou que, de acordo com algum tempo, já vão manifestar essa alteração. Então, assim, eu achei um tema, assim, que todo mundo conhece, todo mundo fala assim, eu tenho diabetes, e quando passa no médico, o médico fala assim, você vai ter que fazer uso de insulina, ele às vezes inicia, depois o vizinho fala, não, por que começar já com uso de insulina, pare, vai através de chá, e tantas outras coisas, e a pessoa para com o tratamento, sabe? Então isso vai acarretar prejuízo para a sua saúde. Pode passar. E assim, a nossa
E a diabetes, ela não tem a idade que ela acaba afetando, né? Então, assim, as nossas escolhas, como cita aqui o texto, pode engordar, a dieta desregrada, não fazer atividade física, tem um outro item aí também, se alimentar de forma inadequada. Então, assim, a obesidade e a obesidade, falta de atividade física, então, isso está muito... são fatores que vão desencadear a diabetes. Existem alguns estudos falando que logo, logo, todo mundo vai ter diabetes. Porque o pessoal acaba se alimentando, não tendo tempo para atividade física, fora que já tem muitos que têm o fator de hereditariedade também, que já tem tendência para ter a diabetes também. Pode passar? Então, a insulina, ela vai aumentando e ela precisa ser corrigida, para que possa estar fazendo aquilo que eu falei. Sem a insulina, não há transporte do açúcar, da glicose para dentro da célula. Pode passar. Esse também eu já comentei. Pode passar. E essa frase é bem interessante, porque a gente, às vezes, não se atenta ao que o nosso organismo está falando, E, às vezes, a gente fica já alimentando um monstro dentro da gente mesmo. Então, assim, a gente tem que ver realmente o que a gente o que a gente come vai demonstrar lá na frente quais são as doenças que a gente pode estar evitando ou que vai ter. Então, assim, a nossa alimentação é tudo. Então, a gente tem que tomar muita cautela no que a gente está ingerindo. Então, se você não quer ter doença lá na frente, tem que começar hoje, Se cuidar. Pode ir, mais um. Então, fala aí, a diabetes tem como evitar? Sim, ela tem. Então, como a gente já falou, fazendo as escolhas certas, boa alimentação, exercício físico, evitando a obesidade. E tudo isso, o que a gente percebe também? Inclusive as crianças, Então, assim, as crianças, elas vão seguir os passos dos pais. Então, se os pais fazem uma alimentação errada, as crianças estão de olho. Então, eles vão seguir os nossos passos. E hoje já tem o Ministério da Saúde também, já tem se atentado bastante, porque tem muitas crianças, já pequenas assim, com obesidade, já com diabetes. Pode passar. A saúde é o nosso bem maior. Então, está na nossa mão. Tem situações que está nas nossas mãos o controle. Então, assim, para que sofrer lá na frente? A gente pode ser evitado. E isso, às vezes, isso eu encontro bastante com meus pacientes, sabe, Cristian, Gabriela, o pessoal que está assistindo. Que às vezes a gente chega lá e fala, eu poderia ter evitado, eu não sabia que a diabetes causa cegueira, eu perdi agora metade do pé ou uma perna. Então, assim, daí já a gente tenta, assim, com o paciente contornar, falando, então, mas agora vamos cuidar para que não tenha mais complicação, já aconteceu, vamos pensar que você está vivo e vamos seguir em frente.
Isso é um pouco do que eu li. Gabriela, quer acrescentar mais alguma coisa, Gabi? Eu Gabriela? acho que é isso mesmo, Maurício. A nossa grande, eu não falo dificuldade, né? É um desafio, é a conscientização de que o limite da glicemia não é o bem-estar, a pessoa de repente está lá com a glicemia de 280 e 300 e fala que está sentindo nada, né? É uma doença silenciosa, sim, e esse é o perigo, né? Isso que você falou da gente estar criando um monstro sem se dar conta. Então, se a glicemia subiu acima de 149, 150, precisa, sim, né? Nada impede de tomar os chás, né? Ali que a cultura popular, né, orienta, mas não deixar de tomar o remédio, não deixar de, se for necessário, ali acima de 280, tomar uma insulina, é necessário, né, fazer o uso, procurar um pronto atendimento, já abaixa logo essa taxa de glicose, não deixa ela ficar ali postergando tanto tempo, porque quanto mais horas a glicose ficar parada na corrente sanguínea, mais rápido ela vai oxidar, ela vai envelhecer aquele vaso sanguíneo e daí todas as complicações no decorrer do tempo elas começam a acontecer, né? E a gente fala que mesmo alguém que já tenha alguma complicação, né, e está aqui, ou tem alguém da família, nunca é tarde, né? A gente fala que o leme está na mão de vocês, né? A gente tem que ser o capitão do barco da nossa vida. Então, a tomada de decisão daquilo que a gente come ou bebe e de fazer ou não atividade física é uma escolha que todo dia está ali na nossa porta, né? E ninguém vai fazer essa escolha por nós, senão só nós mesmos, né? Exatamente. Eu também quero passar um vídeo para vocês, pessoal, que vai falar sobre os benefícios também de uma alimentação correta, sem o açúcar. Quais são os benefícios que eu vou ter se eu deixar de ter excesso de açúcar dentro do meu organismo. Então, quero que o Cris possa compartilhar com vocês aí na tela, que vocês possam assistir, e que depois do final dessa explanação, que cada um possa fazer uma reflexão. Olá! Você come muito açúcar? Não consegue resistir a doces, bolos, chocolates, refrigerantes? E se de uma hora para outra você parasse de abusar do açúcar, quais seriam os frutos que você colheria mais tarde? Você sabe que tem muita gente viciada em açúcar. Será que você é uma delas? Em média, o brasileiro consome 30 quilos de açúcar por ano. 30 quilos, quase o dobro do máximo recomendado. Isso é a média. Às vezes você está comendo mais do que isso. E você também sabe que o excesso de açúcar faz mal para a saúde. A longo prazo pode levar à obesidade, a diabetes. Eu vou mostrar o que acontecerá com o seu corpo ao parar de comer açúcar. E olha, vou fazer um spoiler, você vai melhorar de dentro para fora. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também é muito importante você difundir esse conhecimento com seus amigos e familiares. Porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Então compartilha aí. E me conta, você come muito açúcar? Você não consegue viver sem o açúcar? Já tentou cortar o açúcar? E que parte do Brasil você é? Escreva aí embaixo. Primeiro eu tenho que separar entre os açúcares naturais daqueles adicionados, que você coloca o que já vem junto com o produto, como no refrigerante, no bis, na torta. Os açúcares naturais são os alimentos in natura, por exemplo. Quando você come 3 uvas, você está comendo 1 grama de açúcar. Mas as frutas também contêm outros nutrientes, vitaminas, minerais que vão fortalecer seu corpo.
além de fibras que vão satisfazer sua fome e fazer com que o açúcar da fruta seja absorvido mais lentamente. Por isso que o suco de fruta não é tão interessante, porque retiram as fibras. Já os açúcares adicionados são calorias vazias, sem nutrição, que ao contrário de uma fruta, vai trazer problemas de saúde. Eu vou deixar claro que vou focar nos açúcares adicionados. Primeiro benefício, quando você para de comer açúcar, você vai melhorar sua pele. O que a pele tem a ver com o açúcar? O açúcar aumenta a oleosidade da pele e também pode aumentar a sudorese, aquela pessoa que sua muito. Aumentando a oleosidade, pode formar espinhas, acne e também dermatite seborreica, e em alguns casos descamação do rosto. E olha, não é só isso. Remover o açúcar é uma das estratégias mais eficazes para reduzir o envelhecimento da pele. O açúcar torna o colágeno mais rígido ao invés de flexível. A pele fica menos elástica, mais caída, com aqueles vincos. O açúcar também desidrata a pele, com a aparência mais opaca, causando inchaço e olheiras. Se você quer parecer mais jovem, corta o açúcar. Escolha frutas e verduras e tome mais água para ter aquela aparência mais vibrante. Segundo benefício de cortar o açúcar, reduz gordura no fígado. Dietas ricas em açúcar podem aumentar o risco de desenvolver doença hepática gordurosa não alcoólica, que é aquele acúmulo de gordura no fígado gorduroso, esteatose hepática. Um estudo demonstrou que tomar 1 litro de refrigerante por dia, por 6 meses, aumentou a gordura no fígado, gordura visceral na barriga, aquela que faz mal, e os níveis de triglicerídeos no sangue se comparado com aquelas pessoas que beberam a mesma quantidade de leite desnatado, refrigerante diet ou água. E outro estudo em crianças e adolescentes com obesidade, que comiam muito açúcar, mostrou que apenas 9 dias de uma dieta restrita em açúcar reduziu em quase 4% a gordura do fígado e melhorou a resistência insulínica e a saúde em geral. Então, se você tem esteatose hepática, corta o açúcar. Esteatose hepática pode virar em cirrose e também em câncer. Então, não é bom brincar com isso. Terceiro benefício de cortar o açúcar, menos inflamação. Uma desvantagem de comer açúcar é que aumenta a inflamação no corpo. E como você sabe que você tem inflamação no corpo? Um exame simples de sangue pode detectar isso, a proteína C reativa ultrassensível, PCR ultrassensível. Se for acima de 2 mg por litro, você corre mais risco de infarto, de derrame e outras complicações sérias. O açúcar é gostoso, mas forma radicais livres. E esses radicais livres vão lesar as paredes das artérias, o endotélio, causando inflamação. Por isso que aumenta o risco de infarto e de derrame e de formação de placas de gorduras. E sabe aquelas dores crônicas nas juntas, alergias alimentares e dores de cabeça? Existe uma ligação direta de doenças inflamatórias com o açúcar. Uma vez que a pessoa reduz o açúcar, ela pode esperar uma diminuição dos níveis de inflamação do corpo, incluindo proteína C reativa e a ferritina, além da diminuição das dores do corpo. A própria obesidade, que o excesso de açúcar é um dos principais culpados, inflama o corpo. Então, corta o açúcar e tem um corpo menos inflamado, menos dores e alergias. Quarto benefício, triglicerídeos mais baixos. Se você é uma daquelas pessoas que gosta de olhar suas taxas nos exames de sangue, já deve ter se deparado com a palavra triglicerídeos. Afinal, o que são triglicerídeos? Triglicerídeos são um tipo de lipídios ou gorduras encontrados no sangue. E hoje sabemos que os triglicerídeos elevados aumentam o risco de doenças cardíacas. Os triglicerídeos têm a ver com 4 fatores principais. As calorias que você ingere através da comida, uma dieta rica em carboidratos e gorduras aumenta triglicerídeos. O tanto que você gasta, se você faz bastante exercício, vai queimar os triglicerídeos. Se você for sedentário, vai acumular os triglicerídeos. A genética, que a gente não consegue mudar, e o seu peso, quanto mais cheinho, mais triglicerídeos. Se você quiser ter os triglicerídeos na faixa normal, corta o açúcar, perca peso e faça exercícios. Quinto benefício, menos inchaço. Normalmente associamos o sal com inchaço. E é verdade, porque o sódio retém a água e faz com que suas pernas e pés inchem. Mas sabemos hoje que o açúcar também causa retenção de líquidos. O açúcar faz com que o seu pâncreas libere mais insulina. E a ligação entre níveis altos de insulina e resistência insulínica, o estímulo renal para reter a água e sal. Esse é um dos motivos pelo qual o açúcar pode causar pressão alta. E se você comer muito sal e também muito açúcar, daí sim que vai ter uma retenção. E se você acha que com chá ou um diurético você vai melhorar isso, sugiro uma estratégia melhor, mais natural. Ataque os culpados, corta o açúcar e diminui o sal. Você vai ver que suas pernas e tornozelos vão desinchar. Sexto benefício do corte do açúcar, melhor digestão.
O excesso do açúcar causa um desequilíbrio na flora intestinal. E como consequência desse desequilíbrio, pode causar excesso de gases, diarreia, dor abdominal, ou mesmo intestino preso, e até mesmo mau hálito. Todo o seu trato digestivo vai agradecer por você reduzir o açúcar. Seu estômago vai trabalhar melhor, seu pâncreas vai deixar de ser hiperestimulado, suas bactérias intestinais vão ficar mais saudáveis. E se você, de quebra, substituir essas calorias vazias do açúcar por alimentos integrais, como frutas, vegetais, castanhas e grãos integrais, você vai ficar mais bem nutrido. Além disso, as fibras ajudam o corpo a absorver os açúcares mais lentamente. E não vai ter aquele pico de glicose, consequentemente de insulina, sendo que seus níveis de glicose no sangue ficarão mais estáveis. Sétimo benefício, mais foco. Pesquisas indicam que uma dieta rica em açúcar pode afetar uma neurotrofina chamada BDNF. Um estudo viu que 2 meses de dieta de alto açúcar foi suficiente para reduzir os níveis de BDNF do hipocampo e o desempenho de aprendizagem espacial e neuroplasticidade. Sem o BDNF, fica mais difícil do cérebro formar novas memórias e lembrar das coisas. Então, se você quiser ter mais memória e mais foco, corta o açúcar. Oitavo benefício, menor risco de câncer. Embora os estudos não tenham provado que o açúcar causa câncer diretamente, existem algumas ligações que valem a pena serem expostas. As células cancerígenas, como as demais células do seu corpo, usam o açúcar como combustível. Então o tumor pode crescer mais depressa. E comer uma dieta rica em açúcar leva ao ganho de peso. E esse sim é um fator de risco real para câncer. Um estudo de 2013 descobriu que as dietas ricas em açúcares refinados, bem como carne e outros produtos de origem animal, estavam associados ao maior risco de câncer de pâncreas. Outro estudo mostrou que existe uma relação com açúcares e refrigerantes do risco de câncer de endométrio em mulheres na pós-menopausa. Por isso é uma boa cortar açúcar para ter menor risco de câncer. Nono benefício, maior energia e bom humor. O açúcar faz com que os seus níveis de energia entrem em uma montanha russa. Quando você come um doce, os níveis de açúcar do sangue aumentam rapidamente, aumentando o humor e o estado de alerta, e caem logo em seguida, quando a insulina é liberada pelo pâncreas. Essa queda de açúcar no sangue pode deixá-lo trêmulo, fraco, com fome e mal-humorado. Além disso, há uma pesquisa de Harvard que mostrou que uma dieta rica em açúcares refinados pode prejudicar o funcionamento do seu cérebro, bem como aumentar sintomas de depressão. E o 10º benefício, menor risco de demência. Sabia que existem pesquisadores que cunharam o Alzheimer como diabetes tipo 3? Será que você já ouviu falar nesse termo? Diabetes tipo 3? As pesquisas mais recentes veem que há essa relação entre Alzheimer e diabetes. Alguns pesquisadores dizem que Alzheimer é a diabetes do cérebro. Um estudo de 2016 mostrou que as pessoas com diabetes tipo 2 podem ter até 60% mais chances de desenvolver Alzheimer e outro tipo de demência, como a demência vascular. O tempo a diabetes não tratada pode causar danos nos vasos sanguíneos, incluindo nos vasos do cérebro. E também o diabetes pode causar desequilíbrios químicos no cérebro, o que pode desencadear o mal de Alzheimer e a produção de tau, que são emaranhados neurofibrilares, ou uma maçaroca de proteínas que se acumulam dentro dos neurônios, e também placa amiloide no cérebro. Além disso, aquela inflamação que eu falei, que o açúcar causa, pode danificar as células cerebrais. Então, se você quiser ter uma boa memória, para sempre, corta o açúcar. E olha, eu só falei 10 benefícios, poderia ter falado muito mais. Experimente cortar o açúcar da sua vida. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Gostou do vídeo? Aprendeu sobre os 10 benefícios de quando você para de comer açúcar? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Minha playlist sobre diabetes, que tem tudo a ver com esse vídeo, e a nossa playlist sobre hipertensão. Meu nome é André Vander, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Obrigado, Maurício. Obrigado, Gabriela. Eu vou deixar aqui alguns minutinhos. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma colocação ao Maurício e à Gabriela? Fique à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Christian, sobre os adoçantes. O Maurício, a Gabriela pode falar alguma coisa sobre os adoçantes,
que eu, em particular, detesto adoçante. Prefiro o açúcar mesmo. Mas eu gostaria que eles falassem alguma coisa sobre os adoçantes. Se é bom, se não é, qual é o melhor, por favor. Eu vou responder, Isabel, porque a gente trabalha, né, acho que o Maurício também, junto com nutricionistas, até porque para tratar de ferida, né, principalmente na questão da diabetes, a gente trabalha em equipe multidisciplinar. Os adoçantes, a gente tem tanto os artificiais quanto os naturais, né? Tem aí o ciclamato de sódio, a gente fala que precisa evitar, porque quem tem diabetes, com o tempo, né, o ciclamato de sódio começa também a ser um adoçante que vai favorecer o aumento da hipertensão. O mais indicado, né, seria a estévia. Nem todo mundo consegue suportar o paladar da estévia, né? Não é todo mundo que tem essa adesão. Hoje em dia tem adoçantes que eles misturam, né, a sucralose, que é um adoçante natural, junto com a estévia, daí acaba amenizando um pouco aquele sabor um pouquinho amargo da própria estévia, né? Então, a gente percebe que, na prática, as pessoas estão aderindo mais a esse adoçante do que a própria sucralose e do que a própria estévia, né? Que hoje em dia já tem adoçantes que misturam. Mas o ideal é que remova o açúcar completamente mesmo da alimentação e faça a substituição, né? O cafezinho com adoçante, vai fazer um doce, né? Tem aí o uso do xilitol, que também está bem divulgado aí para passados, né? O aspartame tem uma grande discussão aí de se é ou não cancerígeno, né? A cada ano surgem estudos novos, mas o que a gente vê bastante as nutris orientando essa questão tanto da sucralose quanto da estévia para quem ou até desses que são associados, né, que melhora o paladar desse adoçante, para quem tem dificuldade para se acostumar. Mas tem o açúcar magro, né, para fazer essa transição, quem está acostumado com açúcar e tem dificuldade para aderir ao adoçante, a gente faz uma proposta, né? Essa semana tem lá o açúcar magro, não sei se é da União, tem diversas marcas, que daí você vai reduzindo essa taxa de açúcar até conseguir migrar para o adoçante. Quer colocar alguma coisa, Maurício, da questão do adoçante? Então, quando a pessoa ingere o açúcar, que é o normal, ele vai estar fazendo uma absorção mais rápida dentro do organismo. Então, quando a pessoa usa um adoçante, na questão de metabolismo celular, na questão de transporte, vai ser mais lento. Então, assim, consegue equilibrar mais o nível glicêmico dentro do organismo, porque no final todos vão virar energia, vão virar glicose mesmo. Tá? Eu li algumas coisas também a respeito disso e falava que essa questão de câncer, os malefícios ainda não chegaram numa conclusão ainda, né? Então, tem pesquisadores ainda batendo nessa tecla, tentando realmente, através de estudos científicos, poder futuramente nortear, falar, não, esse realmente é mal para a saúde, mas ainda eles não chegaram numa conclusão exata. A única coisa que eles falaram que o adoçante, ele vai gerar menos caloria, né, para a pessoa, né? E também a absorção vai ser mais lenta dentro do organismo. Ok. Mais alguém? Alguma pergunta? Eu tenho, Cristian. Pode falar, Rosini, companheira Rosini. Boa noite a todos, né? Primeiro quero parabenizar essa live, essa palestra aí, né? Que acho muito interessante para todos nós. E assim, eu tenho uma dúvida em relação se existe o termo pré-diabético. Existe esse termo?
Então, vamos lá. Me fizeram essa pergunta esses dias também. Se vocês olharem dentro dos sites, né, do Google, fizer essa pesquisa dessa pergunta, ainda tem vários documentos que citam esse termo de estado pré-diabetes. O que é esse estado pré-diabetes? Geralmente são pessoas que têm a genética, né, ali de uma propensão a ter diabetes, só que já na adolescência são jovens que às vezes faz uma atividade física e tem hipoglicemia, ou tem o tal que se chama hipoglicemia reativa. Ela toma um café com leite, por exemplo, junto com um pãozinho, né, aí francês, e depois passa mal. Começa a ter a sensação de calor no corpo, uma sensação de que vai desmaiar, né, como se fosse uma indigestão, mas isso é porque subiu muito rápido a taxa de açúcar no sangue, e daí provoca esse mal-estar, isso chama hipoglicemia, e depois dela cai de repente, né, que a gente fala que é hipoglicemia reativa, ela sobe muito rápido e depois cai. Isso é muito comum ali até os 20, 21 anos. Daí, o que acontece, né, passa essa fase, a glicemia, né, quando a gente, isso são até os 20 anos, depois quando está com 20, uns 30, né, 40 anos, tem ali a glicemia, depois que come, começa a ter o que se chama intolerância à glicose, mesmo que pequena. Esse estado pré-diabetes, no último congresso, agora de julho, de diabetes, né, da Associação Nacional de Diabético, esse termo até está caindo por terra já, porque, como o Maurício falou, a estimativa é que 80% da população desenvolva diabetes nos próximos 20 anos, por conta dessa falta de cuidado com a ingesta calórica, né, o tanto de açúcares e gorduras que a gente ingere, acima daquilo que a gente gasta no dia. E a gente, assim, ainda tem esse termo pré-diabetes, na prática ele está caindo em desuso, porque é considerado, né, nesse último congresso falou que quando a glicemia já começa a ultrapassar os valores normais, já tem que se considerar um cuidado ali com a alimentação e já iniciar uma atividade física, para compensar essa taxa glicêmica, para que não dependa do uso de medicações para metabolizar essa glicose. Tá? Então, quanto antes cuidar, mais tempo ganha para que não tenha que se usar o remédio mesmo, ou a insulina. Certo, muito obrigada. Obrigado, Rosani. Obrigado, Gabriela, Maurício. Mais alguém? Cristian. Pois não. Eu queria fazer uma pergunta, assim, é uma pergunta bem básica, mas vocês vão entender. De quanto em quanto tempo seria o normal para se fazer o teste da glicemia? Para que isso não vire uma neurose no paciente, digamos assim. Você quer responder, Maurício? Ou se quiser também, eu posso falar. O teste. Daí eu complemento. Daí. Tá. Na minha percepção, assim, se o paciente ele já é diabético, né? E se ele faz uso de insulina, então ele tem que fazer um exame de manhã em jejum. Depois, dependendo da situação, tem que fazer à tarde e tem que fazer à noite, tá? Porque é em cima dos valores que vai aparecer no aparelhinho que ele vai conseguir ter a dosagem de insulina que ele vai aplicar de acordo com a recomendação médica. Tá. Então, assim, para quem essa usa questão... insulina e para quem não usa? Então, mas quem faz tipo uso só de medicamento, tá? Ele vai fazer de manhã, tá? Se é um paciente controlado, isso que a gente tem que observar. Se ele é um paciente controlado, eu posso fazer primeiro uma vez por dia.
Agora, se ele não é um paciente controlado, né, que ele abusa da alimentação, tudo, ele vai ter que fazer outro à noite. Porque senão vai ter uma superdosagem, ou às vezes ele não vai fazer uso do medicamento, tá? Você quer comentar alguma coisa a mais, Gabi? Eu falo assim, a gente está há tanto tempo, né, aqui no Brasil ainda, a gente ainda tem que ficar furando o dedo, né, as pessoas têm que furar o dedo, tem que, né, ali a agulha para poder aplicar a insulina, e a gente vê que hoje em dia está tão disseminado em alguns países já, inclusive o teste da glicemia dentro da própria bomba de insulina, né? É um dispositivo minúsculo ali, aplicado na pele, e ele mesmo já tem os horários no dia, ele já extrai, né? Tem umas microagulhas, ele já tem a captação da gota de sangue, e de acordo com o resultado, ele já libera a insulina subcutânea na pele do paciente, né? Mas está bem moderno o tratamento de diabetes, né? Insulinas inaláveis, tem... além das canetas que a gente tem aqui, em países de primeiro mundo, agora a moda é insulina inalável, né? Porque não precisa nem injetar. Só que o custo ainda para a gente aqui no Brasil é muito alto, né? Então não consegue ter uma disseminação ali para esse uso. Mas o importante é controlar, né? Se consegue ter o acesso uma vez por dia, né, Maurício? Sim. Mas é importante não deixar de fazer, sempre ali fazer uma vez por dia, um dia sim, não, né? Sempre ficar atento ali também às alterações, que a gente fala, a glicose em excesso, a pessoa percebe que está subindo. No início, vocês podem perceber, ingere muita pizza, muito doce, numa festa de aniversário, por exemplo, né, toma refrigerante, come docinho, salgadinho, é como se tivesse entorpecido, né, como se tivesse bebido um pouco a mais. A cabeça fica pesada, dá sono, às vezes tem um pouco de tontura, fica meio torporoso. Então, esse já é um sinal que tem que fazer o teste mais uma vez por dia, né? Tem que ficar atento. Exatamente. Eu comento com meus pacientes que muitos lá são diabéticos e cada um, eles têm um comportamento e tem uma manifestação da doença. Então, assim, não dá para ser uma coisa fixa que vai falar assim, isso é regra para esse paciente e para todos os pacientes. Então, vai muito também como que é o comportamento desse paciente, como que ele trata a doença, se é regrado, se não é regrado, porque, como falou, dependendo da situação, uma vez por dia, dependendo um dia sim, dia não, ou no mesmo dia, fez de manhã, mas à tarde estava sentindo mal-estar, vai ter que repetir o teste para ter certeza se esse mal-estar proveniente da diabetes, ou pode ser uma hipotensão, pode ser qualquer outra situação também de alteração dentro do organismo. Ok. Muito obrigada, Maurício. Nada. Obrigada, Gabriela. Vou deixar o tempo aqui para mais uma pergunta. Nós temos tempo para mais uma pergunta. Alguém quer falar? Aproveita. Deixa eu aproveitar a carona na mesma pergunta. E no caso de um exame preventivo, de quantos em quantos meses seria bom a pessoa fazer o exame? Para saber a situação da glicemia. O exame preventivo, antes era a cada 6 meses, né? Depois está 4 meses. A gente fala, o ideal, Messias, é a cada 3 meses, no máximo a cada 4 meses, né? Assim, na hora que passa no médico, assim, a cada 6 meses, às vezes, né? Ou anualmente, quando vai fazer os exames, já acabam pedindo. Mas quem tem histórico familiar de diabetes ou já teve algum episódio de glicemia descompensada, o ideal é que faça ali uma glicemia em jejum a pelo menos cada 3 meses, né? Hoje em dia, até além da glicemia em jejum, o ideal seria até fazer aquela hemoglobina glicada,
ou hemoglobina glicosilada também, que é chamada. É um exame que ele mede a taxa de açúcar no sangue dos últimos 3 meses. Ele é o que vai dar o resultado mais fidedigno se a diabetes está oscilando ou não. Porque às vezes na hora que você vai fazer o exame em jejum, da glicemia normal ali em jejum, não pega. Justo aquele dia a glicemia está compensada. Mas esse outro exame não tem como se enganar. Ele pega a taxa das oscilações durante os últimos 90 dias. Né? É um exame mais fidedigno, e que a glicemia em jejum é para detecção, mas para controle, hoje em dia eles estão priorizando a hemoglobina glicada. Obrigado. Nada. Mais uma vez, eu queria agradecer ao Maurício e à Gabriela pelo desprendimento, né, de estar aqui conosco nesta noite, para nos trazer tantas informações importantes que vão melhorar o nosso dia a dia, a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Muito obrigado, a gente reconhece, né, vocês pela importância do trabalho que vocês realizam, tanto em Tatuí quanto em Itapetininga, né, sabemos, né, do profissional que vocês são, e levem com vocês a gratidão deste presidente de divisão, de todos os companheiros aqui presentes, do Lions Clube de Boituva, de Itapetininga, Tatuí. Também agradecer a minha companheira presidente de divisão F2, que está aqui, a Vera Campana de Cerquilho. Agradecer aos companheiros do LC4, que participaram conosco, a Mônica e a Gilca, todos os companheiros dos clubes de São Paulo, né, de toda a nossa região. E antes de nós encerrarmos, gostaria também de passar a palavra ao nosso coordenador aí de serviços, companheiro de Melvin Jones, Rodrigo. Olá a todos, boa noite. É um prazer, como sempre, estar aqui com vocês. Eu estava escrevendo no chat, mas então eu vou falar ao vivo aqui. Eu queria dar os parabéns, não só, claro, pelo maravilhoso trabalho de vocês, que vocês fazem. Eu acho, assim, esse trabalho de cuidar de pessoas com diabetes, vocês pegam cada coisa que a gente vê, né, que, assim, porque quando chega, é o que vocês falaram, quando chega no médico, o negócio já está tão grave, que daí vocês têm que se virar nos 30, a gente para conseguir resolver. E vocês quase sempre conseguem ter esse jeito fantástico de trabalhar com todos, de servir a todos, né? E hoje, assim, conseguiram passar para a gente uma palestra de inúmeras informações para a gente. Eu aqui aprendi muito, muito mesmo sobre diabetes, como prevenir, os sintomas, o que a gente deve tomar cuidado, e vocês passaram de uma forma tão simples e tão didática, que foi extremamente agradável e fácil de aprender. Então, eu queria dar os parabéns aqui aos palestrantes, mais uma vez, sem palavras para agradecer todo esse ensinamento que vocês passaram para a gente, e parabéns aos clubes aqui que organizaram essa palestra, né? O Lions Clube de Tatuí, Boituva, Itapetininga. Parabéns mesmo. A gente só tem a agradecer. A gente, quando fez essa campanha toda no distrito de fazer os clubes trabalharem com a diabetes, né? Neste mês, principalmente, a gente sabia que vinha coisa boa, não podia esperar nada menos do que isso. É um prazer sempre, e eu fico muito feliz em ver todos aqui, não só servindo, fazendo as atividades, como principalmente trazendo informações extremamente relevantes e necessárias para uma doença que é tão silenciosa, né? Que quando a gente descobre, já é tarde. Então, mais uma vez, obrigado, Christian, pela oportunidade da palavra aqui. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns de novo. Obrigado, Rodrigo. E que venham mais campanhas. Pode deixar. Eu queria também aproveitar, e não poderia deixar de passar a palavra à minha querida companheira e PDG Cida, para que também faça o seu boa noite e o registro. Boa noite a todos. Assim como o nosso companheiro Rodrigo Lavieri disse, eu endosso as palavras dele. Foi maravilhoso, é muito bom ouvir pessoas como você, Maurício, e como você, Gabriela,
que falam uma linguagem simples, não aquela linguagem do médico, sabe? Que, de repente, as palavras são difíceis. Então, foi muito bom. Eu tenho uma filha que tem diabetes, ela é a 1, inclusive, né? E meu marido tem diabetes também, não é a 1, mas ele tem diabetes. Então, assim, muita coisa que vocês falaram foi muito bom para a gente conseguir adequar e acertar a vida da nossa turminha aqui, entendeu? É muito bom isso. Parabéns, parabéns, Maurício, parabéns, Gabriela. Muito obrigado, Christian. Parabéns a todos vocês, a todos os presidentes aqui que colaboraram, a todos os colegas. Eu acho que valeu a pena mesmo. Muito obrigada. Obrigado, Cida. Obrigado pelas palavras. VDG Marcelo Patiri. Opa. Boa noite a todos. Eu estava me preparando aqui para escrever, mas aí, como o Rodrigo falou, eu vou falar aqui ao vivo. Eu quero parabenizar aí o Maurício, a Gabriela, pelo seu excelente trabalho, e eu não vou ser repetitivo aqui, mas foi realmente de forma bem didática, bem simples, que vocês conseguiram passar o recado e, com certeza, contribuíram com as pessoas que têm diabetes ou que têm algum parente ou amigo diabético, né? E o mais importante é que vocês estão com a mão na massa, né? Vocês são a linha de frente, então vocês estão ali com o diabético no dia a dia, então isso é que vale muito e importa muito. Então, vocês alinham o conhecimento de vocês junto à dedicação de vocês com as pessoas que são diabéticas. Parabéns pelo trabalho e parabéns pela apresentação. Obrigado, VDG. Vou passar a palavra à nossa governadora, Rosa Macedo, que está aqui conosco no nosso ambiente. Muito obrigado, viu, governador, por nos prestigiar. Boa noite a todos. Eu não vou repetir o que já foi dito, que realmente foi uma palestra muito esclarecedora, foi muito fácil da gente entender. Então, acho que diabetes realmente é uma doença perigosa, né? Porque ela não traz sintomas no princípio, né? Então, a gente pode estar andando aqui e ser diabético e não saber, né? Mas, então, acho que foi muito interessante, realmente. Então, eu agradeço a vocês por estarem aqui disponibilizando o tempo de vocês para nos esclarecer, certo? E muito obrigado ao Christian também por ter montado, né, essa palestra, e agradecer a Gabriela e o Maurício pela disponibilidade de estar aqui conosco. Muito obrigado a todos, viu? Obrigado, governadora. Também queria fazer o registro da participação do Léo Vitor aqui, a nossa presidente do distrito, Maria Augusta. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. E para a gente encerrar, para dar o seu boa noite, primeiro vou chamar a Gabriela,